Pedro Venceslau, durante a retomada dos trabalhos na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten resistiu em desocupar, como a gente disse agora há pouco, a cadeira da presidência da Câmara, né? Por conta disso, o PT pede a suspensão do mandato do parlamentar? Exatamente. O PT agiu rápido e, segundo eu recebi a informação aqui do deputado Zeca Dirceu, na verdade ele publicou isso depois também nas redes sociais. Ele disse o seguinte: defenderemos a suspensão imediata do mandato do deputado Marcel Van Hatten, o que é inaceitável a postura dele. Sentou-se na cadeira do presidente, mesmo com a aproximação de Hugo Motta, e não se retirou. Até depois eu tenho aqui também a resposta do Van Hatten a essa decisão. O Van Hatten classificou como hipocrisia e falta de moral a tentativa do PT de suspender o mandato dele. Aí eu, me comunicando aqui com o Marcel Van Hatten, ele explicou ali, né, e que disse que ficou na mesa ali por um mal entendido, como eu estava dizendo anteriormente, um mal entendido porque, segundo ele, havia um combinado com o Hugo, que após todos serem consultados sobre o acordo e dissessem ok, eles então desceriam e desocupariam a mesa. Mas não foi comunicado a tempo. Quando ele percebeu, o Hugo já estava ali atrás. O fato concreto é que é muito difícil o presidente da casa tomar uma decisão de suspender vários parlamentares ao mesmo tempo por um período de 6 meses. Então, há quem aposte no Centrão, deputados com os quais eu conversei, que Marcel Van Hatten e o deputado Pollon, que são os dois que apareceram ali na linha de frente, obstruindo a chegada de Hugo Motta, podem ser escolhidos como uma espécie de exemplo e punidos. Talvez não com 6 meses, talvez com 3 meses. Quando o Hugo Motta fez essa entrevista coletiva na chegada à Câmara dos Deputados, ele foi perguntado sobre isso e respondeu que tomaria essa decisão até o final do dia. Poderia ter dito que não vai punir ninguém em nome da conciliação e ficaria por isso mesmo, mas não. Deixou no ar essa possibilidade. Portanto, estamos aí em compasso de espera para saber se o presidente da casa vai ou não punir. Eu apurei que o Hugo Motta foi aconselhado por auxiliares próximos a suspender o mandato de Van Hatten e do deputado Pollon. Ele está com esse, digamos, parecer técnico dos seus assessores na mesa, parecer político, na verdade, porque assim ele daria uma resposta importante ali nesse momento de que ele não perdeu o controle da Câmara dos Deputados. Mas é uma decisão delicada que pode gerar outras reações da oposição e como o ambiente está totalmente conturbado, qualquer movimento de mais abrupto nesse momento pode gerar um tsunami na Câmara dos Deputados, né, Leandro? Agora, Pedro, como é que você vê a situação da oposição agora, dos parlamentares da direita, hein? Os parlamentares da direita agora apostam todas as fichas na reunião do Colégio de Líderes na semana que vem. E, como disse a Edilene, pode ser uma jogada de inteligência política, colocar na conta dos líderes a decisão de encampar as agendas bolsonaristas. Os governistas agora estão tentando atuar no sentido, obviamente, oposto, para tentar impedir que essas pautas sejam apresentadas. O que ficou muito claro é que depois da decisão de Alexandre de Moraes pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a oposição foi energizada. Tem um parlamentar do PT que conversou comigo, Leandro, que fez uma comparação com o que aconteceu em 2018, quando o Lula estava preso. Eles ficaram feridos, os políticos do PT naquele momento, feridos e num estado, inclusive, emocional mesmo, de engajamento político que levou o partido a tentar promover uma série de atos no Congresso Nacional e nas ruas em defesa do então ex-presidente da República, um movimento que ficou conhecido como Lula Livre. Acontece agora, na avaliação desse petista, o mesmo com os bolsonaristas. Eles estão ali bastante motivados pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e isso levou os parlamentares a tomar uma atitude extrema, que nunca tinha acontecido, sem precedentes na história da Câmara dos Deputados, que foi uma ocupação, para não dizer uma invasão da mesa diretora, por mais de 24 horas, com os deputados todos acorrentados. Então é uma prova de fogo, porque o julgamento de Jair Bolsonaro vai avançar rapidamente, a expectativa é que ele seja concluído até setembro e o capital político de Jair Bolsonaro também está colocado à prova nesse momento. A oposição, então, veio por meio da força tentar impor sua agenda e conseguiu, aparentemente, uma vitória ontem. Foi o que eles apresentaram como uma vitória. Agora, resta saber se no plenário as duas propostas, tanto a do foro privilegiado
quanto à proposta da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, tem força política para ser aprovada. Na questão da anistia, ninguém sabe nem que texto seria aprovado, porque não está nem decidido o mérito da proposta. É uma anistia que vai beneficiar Jair Bolsonaro? Não vai beneficiar Jair Bolsonaro? Vai ser só para a infantaria? Vai ser também para os líderes? Porque antes do capítulo Donald Trump, havia um encaminhamento de uma apresentação de uma terceira via de proposta, mais moderada, inclusive que teria o aval do PL. Mas isso tudo foi para a gaveta, porque aí Donald Trump fez uma ameaça que envolvia o Congresso Nacional e o processo todo ficou paralisado. Agora, esse assunto sobre o foro privilegiado, Pedro, pode ter uma maior adesão, sim, de parlamentares, porque interessa até parlamentares do Centrão. Divide um pouco, sabe? Porque nem todos os parlamentares avaliam que é melhor mandar os seus casos para a primeira instância. Porque da mesma maneira que hoje reclamam do Alexandre de Moraes, pode acontecer com um juiz de primeira instância da região do deputado, por exemplo. Se ele for condenado, tem muita disputa paroquial na base do parlamentar. O deputado vai lá, então, ele tem uma desavença política com o adversário que perdeu a eleição, que tem uma ligação com alguém do Ministério Público, que entra com uma ação, que é submetida a um juiz da primeira instância, que dá uma decisão contrária ao parlamentar, então pronto, ele foi condenado. Aí vai para a segunda instância. Então, historicamente, o espírito de corpo dos deputados fala mais alto e eles preferem ter o foro privilegiado porque é uma relação diferente entre o Supremo Tribunal Federal e a primeira instância. Agora, como essa questão foi muito politizada e o pano de fundo é beneficiar Jair Bolsonaro, pode ser que haja um outro encaminhamento. Aparentemente, a proposta do foro privilegiado, a PEC, tem mais aderência do que a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Porque sempre houve uma resistência muito grande da oposição moderada na Câmara dos Deputados a qualquer tipo de anistia. Depois chegou-se a se cogitar uma anistia mais modulada, mas isso aí a gente só vai saber depois da tal famosa reunião da semana que vem.